é jogar junto. Falando em um lance é jogar junto, o Atlético começou jogando junto aos 36 segundos de jogo. Abriu o placar. Quando você faz um gol aos 36 segundos de jogo, aí você entende do lado de cá o seguinte, você quebra completamente a estratégia do time adversário. Aí o Atlético foi lá, fez 1-0, abriu 2-0, mas depois cedeu o empate. E aí, Andrezão? O Atlético começa o jogo elétrico, né? Esse gol do Paulinho, o Hulk se destacando, né? Provocando esse gol. O Hulk é pai do São Paulo, né, André? Como ele rende, como o Atlético rende contra o São Paulo, né? Tem umas coisas no futebol, assim, eu não sou nem de acreditar muito nisso. Mas como o Atlético, ele de fato tem excelente desempenho contra o São Paulo, isso em pontos corridos, em mata-mata. E aí o Atlético começa elétrico, tem problemas na partida, né? Uma péssima notícia da situação do Zaratio, que sai chorando, acho dificilmente o Zaratio vai estar na final, né? Um jogador de excelente qualidade, mas que infelizmente falha demais na parte física. E aí o São Paulo cresce, 2 bolas na trave, acaba empatando, acaba fazendo os 2 gols e depois até tendo chance de vencer, né? Então, assim, acho que o saldo, HG, é difícil falar em saldo positivo com empate, né? Quando a gente fala de um time com a força do Atlético. Mas o São Paulo faz um grande campeonato, o São Paulo rende muito no Morumbi, e você acabar saindo com empate, eu acho que isso tem que ser visto como um bom resultado, e mais do que isso, se a gente vai analisando as últimas atuações do Atlético, aí pega a do Botafogo, com as condições ali, né, de um jogador a menos, se defendendo mais, e pega esse jogo do São Paulo, acho que dá para enxergar um time... É que pelo contexto é ruim, não, Andrezão? É porque tava jogando tão mal. Mas aí você mete 2-0. Eu Você concordo abre com você, 2-0. Thiago. O contexto é muito ruim, cara. Mas você um faz jogo muito 2-0 contra um adversário difícil, chato, um adversário forte. Ninguém tira isso do O São Paulo vem muito bem. Só que... Pênalti! Você não Pênalti! Você não pode fazer 2-0 e tomar um empate do jeito que foi. Não pode. Tá ganhando o jogo tá praticamente ali tranquilo, consolidado. Tomou um empate ainda no primeiro tempo. O Galo jogando com 9. Tomou um empate ainda no primeiro tempo. Por que Jogou com 9? Por quê? Bernardo e Fausto Vera não estiveram em campo, Fez não. gol contra, jogou. E só entrou para fazer o gol contra. O pior jogo do Fausto Vera com a camisa do Atlético, e ele mesmo não tendo feito toda vez que eu vejo o Bernardo não tendo feito grandes jogos até aqui. Toda vez que eu vejo o Bernardo em campo, eu lembro do senhor e do senhor Elton. E o 23 jogos, dizendo 23 que ele mudaria patamar aqui. Toda vez que eu vejo o Bernardo em campo, eu lembro do senhor dizendo que ele mudaria patamar aqui. O Bernard, nada em campo. Ele não marca, ele não ataca, ele não acerta o passe de 1 metro. Ele lembra muito o Alas. O Bernard muito mal. Então o Atlético jogou. Às vezes que eu vejo o campo. Bernard jogando, eu lembro do senhor dizendo irmão. que ele mudaria patamar. Que ele muda patamar. Beleza. Você Impressionante. falou que o Atlético Cruzeiro seria campeão. Toda vez que eu ouço você falar isso, eu sei que vai dar errado. Tomara que você não fale que o Atlético vai ser campeão. Mas falei que venceria o River. Você tava com medo aí, você, o Valu, o Elton. Não, tem que respeitar. Mas peraí, até quando o Atlético... Falei antes do 3-0 eu falei que ele ganharia. É que eu tenho respeito pelos adversários. Seu Valu e o Elton comeram. Peraí, só um diferente minutinho. de ter medo, Vocês de ter também, coragem. até quando que o Atlético vai viver desse jogo do River também, né? Puta, toda hora que qualquer coisa pergunta ao jogo do River. Ele tá me ironizando, eu tô respondendo. E eu falei também que ganharia do Vasco. Um passe desse aí não pode atravessar a área sem que um jogador dê uma desgraça de um carrinho na bola. Isso vale para os zagueiros do Atlético, vale para você, João Marcelo. O cara vai cruzar para dentro da área, você abre meio compasso, abre a porra da perna, velho, se atira contra a bola. Agora, o Atlético jogou com 9, porque o Fausto Vera e o Bernard não entraram em campo, e por isso eu não lamento tanto o empate. A lamentação do empate vem por 2 situações. Primeiro, porque o Atlético havia empatado antes do jogo 13 vezes. Com esse jogo aí, 14 empates no Campeonato Brasileiro, é algo sem explicação. É disparado o time que mais empatou na competição. Quem se aproxima está com 12, é time que luta lá embaixo. E uma outra questão. É polêmico, quer dizer, polêmico entre aspas também, que eu vou dizer. Se o Zaratio é o jogador com o histórico de maior número de contusões na temporada, ele, para mim, teria que ser o último a ser escolhido para entrar num jogo uma semana da decisão. Concordo.
Eu estranhei o Zarate em campo. Pois é, mas aí eu falei isso hoje. Sabe que Zarate? Não, mas hoje eu falei isso. Sabe o que o pessoal me falou? A justificativa? Não, mas é porque ele não tá jogando, ele precisa pegar ritmo de jogo. Mas ele tá apto, tem que jogar, ponto. Então, desculpa, com histórico ou sem histórico. Aí pro ano... Mas será que ele tá apto? Pro ano... Não, porque igual, por exemplo... Eu não tenho condição de duvidar. Não, porque o Paulinho não é duvidar. O Paulinho tá jogando. E o Paulinho já falou... diferente, né, senhores? Assim, olha quantos jogos que o Paulinho fez na temporada. Mas aqui, o próprio Milito falou... Você precisa de dar ritmo pro Zarate pensando nele até na final contra o próprio Milito falou, o Milito fala, comigo o Zarate seria titular em todos os jogos, qualidade. Mas ele tem questões físicas e ele não tem condição. E aí ele falou nisso num jogo que o Zarate jogou 45 minutos, se eu não me engano, que ele conversou com o Zarate e falou, Zarate, é um jogo de Copa, é um jogo importante, vamos jogar 45 minutos? E é tentando dar... Não sei se foi esporte. E é tentando dar um ritmo pra ele pensando pra final. Agora sim, o resultado... É péssimo o resultado do jogo, tá? Pra mim é péssimo. Mas pelos 2-0 ou pela campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro? É crise, Valuzeiro, é crise? Não é crise. É crise? Não. No Brasileiro ué. Não, no Brasileiro, desde muito tempo, ainda com os senhores não concordando, com você inclusive. Como é que tá em crise, Valu? Um time que tá na final da Copa do Brasil e tá na final da Copa Libertadores. Porque a campanha é péssima. O Atlético tem menos vitórias. Eu tô fazendo o recorte do Campeonato Brasileiro. Você falava que o Cruzeiro tava em crise. O Atlético tá atrás dele e não tá em crise, Valu. HG, o Atlético está na final da Copa Libertadores. Se ganhar a Copa Libertadores, nenhum torcedor atleticano vai lembrar dessa campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mas tô te perguntando se tá em crise no Brasileiro. No Brasileiro é uma péssima campanha desde o começo. Então é crise. Nunca existiu esse... É porque crise, HG, tá abaixo... Saiu da sua boca, não é da minha. Não, o Atlético faz uma péssima campanha no Brasileiro. Ou alguém acha que é normal olhar pra tabela e ver o Atlético onde tá. Não é possível isso. Tava ganhando 2-0 do São Paulo. Esse time ser 11º Tava ganhando de 2-0 do São Paulo e tomou um empate. Contra o Vitória também. É normal pra os caras também. Esse time ser 13º colocado, 11º. É incrível. Vitória empatou com o Botafogo, líder. E dentro da sua trilha que você julgou ideal, eu teria tirado os titulares desse Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Flamengo. Então você tá que nem eu. Me fala os grandes benefícios do Atlético nos jogos contra o Flamengo, Botafogo e São Paulo, onde não poupou os titulares. Atlético Paranaense também, muitos. Nenhum. Então tá bom. Tá expondo os jogadores titulares, a questão física, time da e não razão. tá adiantando nada. Não. Quem falou isso primeiro fui eu. Você que veio atrás de mim, copiando, atrás de mim, lá ele, hein? Você que veio me copiando. Então é o seguinte... Tá valendo alguma coisa expor os jogadores fisicamente? Eu não colocaria. Tá valendo alguma coisa? Fala aí, ô Dom Sabedor. Peraí, vocês acham normal o Atlético ser o 11º colocado? O Atlético tem que comer a bola. Ele só não tem que entrar como time titular amanhã, porque tem jogo importante no sábado. Não fosse isso, era time titular daqui até o último jogo. E assim, fulano tá sem perna, põe pra jogar. Fulano tá sem pé, põe pra jogar. Fulano tá com dor no dedinho e mindinho, põe pra jogar. Os caras têm que jogar, bicho. Parabéns, os caras comeram e dormiram o Campeonato Brasileiro inteiro. Parabéns, são 35 rodadas. São 35 rodadas comendo e dormindo. Então 35 rodadas de férias. Parabéns, de o Atlético tá machucado. O Atlético está a 35 rodadas de férias no Campeonato Brasileiro. Esse time é uma vergonha vocês acharem que esse ficou campeonato comendo e dormindo no vergonha. Campeonato Brasileiro, chegou a 2 finais. Se vai ganhar, eu não sei. Chegou a 2 finais. Então, como é que ele come e dorme no Brasileiro e nos outros ele come a bola? Então, calma, não é assim não. Você tá. Avisa pra ele que o Zarate machucou, ele não tá sabendo. Não, ele não tá sabendo. Então, pera aí, que agora eu tô falando. Normal, na cabeça desse senhor aqui, na cabeça desse senhor aqui, contra o Juventude, o Atlético tem que ir com o time titular. Eu acabei de falar que não. Eu acabei de falar que não. Porra, velho, então você tá falando o que eu tô falando. Não, mas só contra o Juventude. Depois todos os jogos. Fala bobagem. Se alguém tiver com dorzinha na perna, vai jogar e tem que jogar. Tem que jogar os caras estão de férias. Tem 35 rodadas. 35 rodadas de férias. E vocês estão achando normal. Perdeu o Zarate, Vocês estão passando parabéns. pano pra isso. Vocês estão passando pano pro Atlético tá de férias. A escala do Atlético é 38 rodadas de férias por 5 trabalhando. Você pensou pra dormir, você pensou essa pra falar isso aqui? A gente fala há muito tempo. Esse time que tá você de férias... defendendo um time, você tá defendendo a escala 6-1 no Atlético. Esse time, folga 6, trabalha 1. Esse time que tá de férias, que você tá falando aí, tá a 3 pontos do Cruzeiro, do Bahia,
Esse time tá de férias, você tá falando? Cara, você tá achando a campanha do Atlético normal? Você tá tentando normalizar essa campanha ridícula. Aí não, a campanha do Atlético no Brasileiro é ridícula. Eu tô dizendo que esse coisa time... feia, não, time de férias pra mim... Sabe como é que vai ficar de férias pra mim? A cirurgia te fez mal, te afetou. Você tá mal, Você tá fazendo onda. Você quer ver o time titular se matando no Brasileiro pra recuperar uma campanha que nem jogando com o time titular ou com a base titular tá conseguindo. Não tá adiantando nada. Então você quer que mata os caras recuperando no Brasileiro e arrebenta esses caras fisicamente pro jogo mais importante da década. Pois é, mas aí se o jogo mais importante da década der errado, aí vocês vão falar que o time brasileiro é ridículo. Mas é o risco, irmão. Mas é o risco, irmão. Você vai correr o risco. Irresponsabilidade. Você perdeu o jogador no meio-campo, no setor de meio-campo, você não tem nenhum jogador com as mesmas características. Chama-se irresponsabilidade que o Atlético fez. O problema é você querer contar com ele sabendo que ele não dá conta. Porra, velho, então não põe contra o São Paulo, guarda pra... É menos pior perder contra o Botafogo, o Zarate, do que perder contra o São Paulo e não poder nem entrar em campo com ele. Não existe futurologia no futebol, gente. Não existe. Mas colocar jogadores em jogos aumenta o risco de lesões. Apto. Ele tem um histórico de lesão. Claro Valor, mas eu conhecendo... Ele não estava apto, Valu. Gente, então olha o que vocês estão dizendo. Que o Milito colocou um jogador que não estava apto Valu, em campo. tô falando 100%, ele gente, não estava, mas jogador, o Oscar Schmidt o Paulinho não estava, Valu. Isso, mas o Paulinho tá com uma carga de trabalho de mais jogos diferentes. Valu. Você precisa... Mas o Zarate é mais frágil, Valu. Sim, mas para você dar ritmo na final... Você só vai conseguir dar ritmo pra final colocando em algum jogo, gente. Não consigo, velho. Assim, mas um jogo uma semana antes, eu quando vi a escalação, vi o Zarate, falei, gente, pra que o Zarate? Não, concordo. Pra que o Paulinho também, mas enfim, aí é um jogador que tem uma condição física bem melhor. Eu vou propor os jogadores do Atlético aí durante essa semana, tá? Dorme no Oriental Médico, meu filho, porque aí chega na final, destrói. Eles já estão